Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este domingo, dia 19 de fevereiro, com o campeonato italiano, onde temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Lecce. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela empatou uma, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lecce, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Atalanta é a quarta colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Lecce é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Atalanta para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Lille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do PSG é a primeira colocada com 54 pontos ganhos. Já a equipe do Lille é a quinta colocada com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do PSG e 2 vitórias para a equipe do Lille. Portanto, melhor opção para esse confronto: casa, PSG para vencer. Pela Bundesliga austríaca, temos a equipe do Eintracht enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eintracht, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato austríaco, a equipe do Eintracht é a quarta colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Salzburgo é a primeira colocada com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Eintracht e 4 vitórias para a equipe do Red Bull Salzburgo. Melhor opção para esse confronto: fora, Red Bull Salzburgo para vencer. Campeonato da Croácia, temos a equipe do Varadin enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Varadin, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato da Croácia, a equipe do Varadin é a 7ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Dinamo de Zagreb é a primeira colocada com 49 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Dinamo de Zagreb. Melhor opção para esse confronto: fora, Dinamo de Zagreb para vencer. Pelo campeonato francês, temos a equipe do Brest enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Brest é a 16ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco é a 3ª colocada com 47 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Brest e 3 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto: fora, Mônaco para vencer. Ainda continuando no campeonato francês, temos a equipe do Rennes enfrentando a equipe do Clermont. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clermont, ela venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Rennes é a 6ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Clermont é a 12ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Rennes e 2 vitórias para a equipe do Clermont. Melhor opção para esse confronto: casa, Rennes para vencer. Pela Superliga da Grécia, temos a equipe do Lamia enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lamia,
ela empatou uma, venceu uma e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. No atual momento do campeonato da Grécia, a equipe do Lamia é a 14ª colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos é a 3ª colocada com 46 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Olympiacos para vencer, ou deixe também uma outra opção: partida acima de 1,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester United é a 3ª colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester é a 14ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Manchester United, um empate e 3 vitórias para a equipe do Leicester. Melhor opção para esse confronto: casa. Manchester United para vencer. Pela Série A do campeonato italiano, temos a equipe da Fiorentina enfrentando a equipe do Empoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, ela empatou 2, perdeu uma e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Fiorentina é a 14ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Empoli é a 12ª colocada com 27 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa. Fiorentina para vencer, ou partida acima de 1,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Salernitana enfrentando a equipe da Lazio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, ela venceu uma e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu uma. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Salernitana é a 16ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe da Lazio é a 6ª colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Lazio para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Rayo Vallecano é a 6ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha é a 12ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Rayo Vallecano, um empate e 3 vitórias para a equipe do Sevilha. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato holandês, temos a equipe do Ajax enfrentando a equipe do Sparta de Rotterdam. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela empatou uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta de Rotterdam, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Ajax é a 3ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Sparta de Rotterdam é a 6ª colocada com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Ajax. Melhor opção para esse confronto: casa. Ajax para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Hertha Berlim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hertha Berlim, ela perdeu 4 e venceu uma. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Borussia Dortmund é a 3ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Hertha Berlim é a 17ª colocada com 17 pontos ganhos.
Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund e apenas uma vitória para a equipe do Hertha Berlim. Melhor opção para esse confronto: casa, Borussia Dortmund para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Spezia enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Spezia é a 17ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe da Juventus é a 10ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe da Juventus. Melhor opção para esse confronto: fora, Juventus para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao é a 7ª colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Atlético de Madrid, um empate e 3 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao. Melhor opção para esse confronto: Atlético de Madrid com empate. Campeonato português, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Arouca. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato português, a equipe do Braga é a 3ª colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Arouca é a 7ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto: casa, Braga para vencer. No campeonato francês, temos a equipe do Toulouse enfrentando a equipe do Olympique de Marseille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Toulouse é a 11ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Marseille é a 2ª colocada com 49 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Pela Série A Team do Campeonato Italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Hellas Verona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hellas Verona, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Roma é a 5ª colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Hellas Verona é a 18ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Roma, um empate e 2 vitórias para a equipe do Hellas Verona. Melhor opção para esse confronto: casa, Roma para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Cádiz. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 56 pontos ganhos. Já a equipe do Cádiz é a 16ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve apenas uma vitória para a equipe do Barcelona, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Cádiz. Melhor opção para esse confronto: casa, Barcelona para vencer.
bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Lamia versus Olympiacos, partida acima de 1,5. Varandi versus Dinamo de Zagreb, fora, Dinamo de Zagreb para vencer. Tirol versus Red Bull Salzburgo, fora, Red Bull Salzburgo para vencer. Ajax versus Sparta de Roterdã, casa, Ajax para vencer. Manchester United versus Leicester, casa, Manchester United para vencer. Atalanta versus Lecce, casa, Atalanta para vencer. PSG versus Lille, casa, PSG para vencer. Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, dupla chance, empate, casa. Salernitana versus Lazio, fora, Lazio para vencer. Rennes versus Clermont, casa, Rennes para vencer. Roma versus Hellas Verona, casa, Roma para vencer. Braga versus Aroca, casa, Braga para vencer. Barcelona versus Cádiz, casa, Barcelona para vencer.